texto de João. Nós queremos ler o Evangelho do Senhor Jesus segundo João, no capítulo de número 4, versículo 23 e 24. Aqui quem vos fala é o pastor Davi Francisco, da Igreja Presbiteriana de Pirangi. E nós estamos aqui na rádio web PIB Pirangi e também no canal Palavras e Obras, compartilhando a palavra de Deus. João 4, 23 e 24 diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi encontrado por Deus, achado por Deus, como um adorador que o adora em espírito e em verdade? Eu não estou perguntando se você é um religioso ou não. Eu estou perguntando se você é um adorador. Há uma grande diferença entre ser apenas um religioso e ser um adorador. E diz o texto da palavra de Deus, quando o Senhor conversa com essa mulher samaritana, aqui no capítulo 4 do Evangelho segundo João, Jesus diz para ela e para nós: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, se existem os verdadeiros, existem os falsos também, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores, para ser seus adoradores, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Adorar a Deus em espírito é você adorar com todo o seu ser, a sua alma rendida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É impossível ser um adorador de Deus sem conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você precisa passar primeiro pela conversão. Aí o seu espírito, a sua alma estará inteiramente voltada para Deus, o seu ser. Sua alma, o seu corpo voltado para Deus, uma adoração em espírito. Ou seja, uma adoração por inteiro. Deus quer que nós o adoremos por inteiro, o nosso ser integral, a nossa vida. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar como Deus quer ser adorado. Eu não vou inventar uma adoração. A adoração tem que ser de acordo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. E nós vemos na Bíblia Sagrada o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sou a verdade. Então precisamos de adorar conforme, pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade. Adorar em verdade. E Ele diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então é a verdade que nos liberta para sermos adoradores de fato, verdadeiramente. E a palavra de Deus ainda diz em João 17:17 que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não existe verdadeira adoração sem a verdade da santificação. Uma vez que você se rendeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, agora você vai adorar com a vida de santidade, de pureza, de temor, de amor ao Senhor, de respeito ao Senhor. Isso é adoração em espírito e em verdade. Adorar conforme Deus nos ensina na sua palavra. E eu quero de maneira também bem prática te chamar para você prestar atenção sobre duas coisas muito importantes: a adoração individual e a adoração familiar, o que nós chamamos de culto doméstico. Na adoração individual, é bom a gente já dizer aqui que adoração é 24 horas. Não pense você que adoração a Deus é só quando você está no templo ou no prédio da igreja, ou quando você está cantando, ou quando você está orando, ou quando você está lendo a Bíblia, ou quando você está fazendo alguma coisa para a igreja e você está adorando a Deus. Não. Adoração é vida.
é 24 horas. O meu viver tem que ser um culto a Deus. Então, quando você está no trabalho, quando você está na escola, quando você está em qualquer lugar onde você esteja, a sua vida deve ser uma expressão de louvor, de gratidão a Deus. Uma expressão de obediência. Você adora a Deus quando você está obedecendo a palavra de Deus. Está vivendo a vida cristã. Então, que já fique bem claro isso. A adoração é 24 horas. E quando falamos de adoração individual, é claro que tem aquele momento também de leitura da palavra de Deus e oração. Não existe adoração verdadeira sem leitura da Bíblia diária e oração. Porque através da oração nós falamos com Deus, e através da Bíblia Deus fala com a gente, Deus fala conosco. Não existe vida cristã sem leitura da palavra de Deus. Você tem sido negligente? Você lembra que quando alguém se converte a Cristo, uma das características que já fica marcada na vida dessa pessoa é o amor dela pela palavra de Deus. Um amor, uma fome pela palavra do Senhor. Porque é natural que alguém que nasceu de novo, é nova criatura, ele vai amar a palavra do Senhor. Ele quer conhecer ao seu Deus, o seu Senhor, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada. Porque ele tem fome. Como uma criança que nasceu e quer o leite materno, assim também o cristão, quando ele nasce, quando nós nascemos e nos tornamos verdadeiramente cristãos, nós temos fome da palavra de Deus. Mas acontece que muitas vezes vai passando o tempo e as pessoas vão deixando aos poucos de ler a Bíblia, vão deixando, e daqui a pouco só lê a Bíblia quando está no culto de domingo à noite na igreja. E olha lá, porque tem uns que nem Bíblia carregam mais, ou às vezes nem tem no celular. É triste isso. Eu quero dizer para você, Deus está te chamando, Deus está te procurando. Nessa multidão de religiosos, será que você é um adorador? Deus não está procurando religiosos. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para isso você precisa ler a Bíblia. Então eu quero já te fazer um desafio. Leia a Bíblia. Pelo menos esse ano, todo o Novo Testamento. É fácil, não é difícil. Apenas 27 livros contém o Novo Testamento. E tem livros do Novo Testamento que é apenas 1, 2, 3 capítulos. Mas o importante é que você leia. Leia no desejo de ouvir Deus e obedecer a palavra de Deus. Porque Deus nos chama para um relacionamento com Ele. Um relacionamento com Ele diário. Então você precisa ter um tempo diário de leitura da palavra de Deus. Como a gente tem o tempo de alimentar o nosso corpo, você para alimentar o seu corpo, né? Para almoçar, para jantar, para fazer um lanche. A nossa alma também precisa de ter esse tempo de alimentar, esse tempo devocional, onde eu vou parar para ler a palavra de Deus e orar, me alimentar. Eu quero dizer uma coisa para você. Não leia a Bíblia, um texto aqui, outro texto ali. Apenas leia a Bíblia na sequência. Você pode ler começando de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia precisa ser lida, não apenas partes dela. Partes preferidas. Eu gosto de ler os Salmos. Eu gosto de ler Provérbios. Não, leia toda ela. A Bíblia foi escrita para ler toda, e é como um livro, em certo sentido, como todo livro. Tem começo, meio e fim. Mas as pessoas muitas vezes querem usar a Bíblia como se fosse um horóscopo onde eu vou encontrar ali alguma coisa para a minha vida, e esquece que a Bíblia é para ser entendida, meditar e praticar essa palavra. Eu preciso então compreendê-la, lendo toda. Então, leia na sequência, leia, todos os dias leia um capítulo, depois você lê o outro capítulo e vai lendo e leia toda a Bíblia. Queridos, nós vivemos uma crise muito grande no que diz respeito ao conhecimento da Bíblia Sagrada.
porque hoje não falta Bíblia, né? Nós temos a Bíblia do obreiro, Bíblia para criança, Bíblia para vovó, Bíblia da mulher, Bíblia de estudo, mas o que está nos faltando é a leitura da palavra de Deus. A leitura e para conhecermos e termos experiências com Deus através do conhecimento bíblico. Então você precisa de dedicar tempo. Veja uma hora do seu dia, talvez da manhã, talvez à tarde ou à noite, mas separe esse tempo para você sentar com a sua Bíblia e ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não existe na prática adoração sem leitura da palavra de Deus. Deus está procurando. Será que Ele vai te achar? Ele vai te encontrar como um adorador que o adora em espírito e em verdade? Em nome de Jesus, ouça essa palavra neste dia e que você possa colocar isso em prática. Fale com Deus. Eu gostaria agora mesmo a gente fazer uma oração com Deus. Vamos orar, vamos pedir a Ele: Senhor, perdoa o meu pecado de negligência de leitura da Tua palavra e me dá a graça desse ano ler pelo menos todo o Novo Testamento. Vamos falar com Deus? Vamos orar agora? Convido você a fazer uma oração, a falar com Deus, se aceitando esse desafio de ler a palavra do Senhor. Amado Deus, querido Pai, agradecemos pelo privilégio de termos a Bíblia nas nossas mãos, traduzida na nossa língua, para que a gente possa ler e entender a vontade do Senhor, para que possamos ser de fato cristãos parecidos com Cristo, para vivermos a palavra do Senhor. Queremos ser achados por Ti como adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, meu Deus, cada uma dessas pessoas que se volta para Ti agora, ó Deus, fazendo esse compromisso de leitura bíblica, abençoa a vida de cada um, Pai. Dá, Senhor, perseverança e a graça, faz-os lembrar e assim possam todos os dias se alimentar da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Queridos, então essa primeira parte, a adoração individual. Nós precisamos de ler a Bíblia todos os dias, ter um momento devocional com a palavra do Senhor. Segundo, nós também precisamos de ter uma adoração familiar, o que nós chamamos de culto doméstico. É verdade que culto doméstico não é só, como já falei, culto é 24 horas, é no levantar ao deitar. A nossa vida é um culto a Deus, e na nossa família também deve ser assim. Mas você já percebeu como que a palavra de Deus não está tendo mais lugar nas casas, a não ser ficar lá empoeirado em algum canto? Onde está a leitura? Onde está o culto doméstico? Aquele momento da família ler a Bíblia e orar juntos. Muitos colocam a desculpa: eu não tenho tempo, a minha família não tem tempo, é difícil nos reunir todo mundo. Mas engraçado, tem tempo para o futebol na televisão, tem tempo para a novela, tem tempo para o filme, mas não tem tempo para a leitura da palavra de Deus em oração. Irmãos, isso é pecado. Nós estamos pecando se nós não estamos lendo a Bíblia individualmente e também com a nossa família. Aliás, essa é uma das promessas que nós fazemos no nosso batismo, porque dizemos que nós cremos na Bíblia e vamos ensiná-las aos nossos filhos a palavra de Deus. Orar com eles e por eles e ler a Bíblia, ensinar-lhes a palavra de Deus. Então que eu e você, que nós não sejamos negligentes também, marque um tempo. E quando eu falando aqui de a leitura bíblica, mesmo que você às vezes se esqueça de fazer um dia, mas que seja a exceção e não a regra. Você talvez na correria que esqueceu aquele dia: meu Deus, chegou de noite, meu Deus, esqueci de ler a Bíblia. Então, passou batido, mas você possa fazer que isso não seja uma exceção, não a regra. A regra é ler todos os dias. Ler todos os dias. Às vezes tem dia que você vai passar batido, mas que não seja a regra, seja a exceção.
No outro dia, novamente, leitura da palavra de Deus e assim também no culto doméstico. Às vezes não vai dar para fazer todos os dias, mas sabe o que eu estou percebendo? Nesses dias onde muitos não podem estar nos cultos, como as pessoas, você percebeu como as pessoas estão tão dependentes. É bom, é gostoso estar no culto com os irmãos, na igreja e tudo mais, mas e se não tivéssemos isso mais, não pudéssemos voltar mais? Então aí você nunca mais vai ler a Bíblia, nunca mais você não tem um momento de oração em família. Eu acredito que Deus está chamando a todos nós para fazermos o nosso culto, a começar na nossa casa, nos nossos lares, na nossa família. Porque se não há adoração em família, então pouca diferença vai fazer isso na igreja. Porque se eu não adoro a Deus com a minha família em casa, não tenho esse tempo de leitura da palavra de Deus em oração, eu só estou dependente só da reunião da igreja, somos cristãos muito fracos se estamos vivendo assim. Eu convido você a dedicar um tempo também, alguns dias da semana, se não todos os dias da semana, pelo menos alguns dias da semana, converse com as pessoas da sua família, da sua casa. Marque um horário. O culto doméstico não precisa ser conforme o culto, com toda a liturgia da igreja, mas tem um momento que você vai, se você quiser cantar um cântico, um hino em família e orar, né? Seja criativo, não precisa ser prolongado, mas que seja um momento especial para a família. Se tiver crianças, leiam uma história bíblica, conte a história e orem juntos, coloquem seus pedidos de oração, orem pelos irmãos, ore pela igreja no mundo, ore pelas pessoas em todo o mundo, ore pelos missionários, nós precisamos nesse tempo também de orar muito uns pelos outros. E sempre ao ter resposta da oração, agradeça também a Deus. Você pode até colocar um caderninho de oração, onde tem os pedidos e no outro lado, respostas de oração. Então aprenda a fazer isso. Eu quero desafiar você também. Converse essa semana mesmo com as pessoas da sua família. Você pai principalmente, você precisa chamar a sua esposa e os seus filhos para o culto doméstico. Converse com eles. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Eu tenho isso como experiência na minha própria casa. Tem dias que não é fácil reunir a turma. Mas nós temos que lutar e vencer contra a nossa própria natureza pecaminosa que não quer. Nós precisamos vencer isso. Vencer o que o mundo muitas vezes oferece para atrapalhar e vencer o próprio Satanás, que também não quer que você faça isso. Porque uma família que se reúne para ler a Bíblia e orar, já diz o ditado que família que ora unida permanece unida. O diabo ele quer destruir a vida das famílias. Então, em nome de Jesus, que eu acredito piamente que Deus está nos chamando para uma adoração familiar, juntos, o culto em família. Nesses dias, quem sabe a gente só estava preocupado, achando que só o culto na igreja tá bom e volta para casa e só no outro dia da próxima reunião da igreja. Não pode. O culto começa nos lares. Eu quero terminar contando aqui um testemunho do pastor inglês Richard Baxter, que pregou durante 3 anos na sua igreja e com muito fervor, pedindo a Deus por avivamento. E chegou um dia que ele já não vendo nenhuma mudança visível na vida da igreja, ele abriu o coração dizendo para Deus em oração: Deus, tem misericórdia, se o Senhor não fazer algo, eu vou morrer.
E Deus então falou ao seu coração dizendo: Baxter, você está trabalhando no lugar errado. Tente fazer isso nos lares. Comece nos lares. Comece nas famílias. E ele levantou dali da sua oração e começou a fazer isso, de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa, ensinando as famílias a fazerem um culto doméstico, culto em família, a lerem a Bíblia, a orarem juntos. E assim ele ensinou toda a igreja a essa prática. Sabe o que aconteceu? Deus trouxe um poderoso avivamento, porque a chama do Espírito Santo foi acendendo em cada família, o fogo do Espírito Santo em cada família foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. De repente toda a igreja estava inflamada com o fogo do avivamento. E até hoje nós lemos os livros desse pastor Richard Baxter, que foi um homem muito usado por Deus e teve essa experiência num tempo também de muita crise que a Inglaterra viveu. E eu quero então convidar a todos nós nos voltarmos a esse momento também do culto doméstico nos nossos lares. Dedique tempo, faça isso em nome de Jesus. Vamos orar agora, vamos pedir a Deus por isso. Amado Deus, querido Pai, agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ter a Bíblia, ó Deus, em tantas versões, em tantas Bíblias de estudo, Bíblia para a criança, para o jovem, para o adolescente, ó Deus, para a mulher, a Bíblia da mulher, a Bíblia do obreiro. Obrigado, Senhor, por tantos recursos que o Senhor tem nos dado, que possamos aproveitar, especialmente em família, possamos nos reunir para orar juntos, para ler a Tua Palavra juntos e meditar nessa Palavra e crescermos. Abençoa cada lar, ó Deus, especialmente cada pai, ó Deus, que o Senhor venha despertar a cada um, para que todos possam dedicar esse tempo, chamar a sua família, para estarem, ó Deus, lendo juntos a Tua Palavra, fazendo culto doméstico, em família. Abençoa esses lares. Perdoa, Deus, aqueles que não têm feito isso, e que o Senhor venha despertar, ó Deus, hoje, a essa prática. Nós te rogamos, nós te pedimos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele te achou nesse dia? Deus te encontrou como um adorador? Vai levar a sério a Bíblia, a leitura da Bíblia todos os dias? E vai procurar também fazer o culto doméstico? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que todos nós possamos assim fazer. Em nome de Jesus.